Revista Super Aventuras Marvel, da editora Abril, número 71. Essa revista teve 176 edições, iniciando-se em 82 e indo até 97, com 176 edições, com 68 páginas. Essa revista Mix trazia histórias geralmente do Thor, do Justiceiro, do Demolidor e dos X-Men. Nesse período não existia a revista dos X-Men, e as histórias eram publicadas aqui na Super Aventuras Marvel. Essa revista tem só histórias dos X-Men e finaliza a saga da ninhada. Aqui começa da seguinte forma, tem assim a seguinte narração. Os alienígenas tornaram o ar respirável e construíram uma fortaleza impenetrável. A partir de então, eles estavam prontos para a caçada. A ninhada dominou um planeta e construiu uma fortaleza para fazerem caçadas. Eles escravizaram as criaturas chamadas Arcantes, que até esse período das histórias aqui da ninhada, da saga da ninhada, já decorreram várias situações. Mas aqui começa com eles capturando um ser que parece uma baleia do espaço, uma coisa parecida com isso, né? E eles escravizavam essas criaturas porque elas podiam viajar no espaço por velocidade, elas tinham uma velocidade muito, muito alta e tinha outros benefícios, então eles capturavam elas. Aqui chega a Binária, a personagem que era a Miss Marvel, e devido aos acontecimentos da saga da ninhada, ela tinha se transformado, tinham acontecido mutações com ela, e ela tinha se tornado essa personagem nesse período das histórias chamada Binária. Aqui iniciando essa história, tem o título, que é Liberdade ou Morte, os argumentos do Chris Claremont e o desenho do Paul Smith. Ela querendo vingança devido a essas situações que ocorreram com os seres da ninhada, ela vai lá nesse planeta entrar em confronto com eles, no caso. Depois de umas situações lá, ela avista lá aquele ser preso e entra em contato telepático com ele, e ele acaba dizendo que o vírus que foi injetado nessa criatura, o Acantes, já dominou e não tem mais regresso. Então, a única situação ali seria a morte, no caso dele. E ela acaba fazendo isso, a Binária. Seguindo a história, a Binária acaba encontrando com a Tempestade. Nesse momento das histórias da saga da ninhada, a Tempestade e tantos outros X-Men estavam mortos para os outros, né? E ela até assusta a Binária ali. Mas a história da Tempestade até então, ela tinha se juntado a um Acantes que ambos estavam precisando, a Tempestade estava quase morta, e foi necessário fazer essa fusão para que ambos, porque o Acantes que ela se juntou era um recém-nascido e também precisava dessa auxílio, dessa junção para que ambos sobrevivessem. E aí ela tem esse afeto com os Acantes, e aqui ela está numa forma astral, não é a forma física, porque a forma física está ali mesclada com esse Acantes. E elas se contam o que ocorreu de fato, e a Tempestade leva ela para junto dos X-Men, a Binária no caso. E a Tempestade aqui narra essa situação que ela teve que se juntar. Os Acantes são seres que são pacíficos, que vagam pelo espaço e tal. Decorrendo ali, eles têm um plano para salvar, porque assim, a Tempestade narra que tem os Acantes, quando morrem, eles têm que ser consumidos ou queimados pela força de uma estrela, para que a alma deles seja liberta, e os outros Acantes, como uma manada, todo o grupo depende disso para conseguir viagem, porque senão eles ficam presos, senão ocorre essa situação da alma ser libertada ali pelo corpo e tal. E eles formam um plano ali para salvar essa situação, libertar essa alma. E o Wolverine ali, ele fica receoso, porque com os poderes dele, ele fica meio que imune aos efeitos da ninhada, porque a ninhada é injetado o vírus da ninhada e eles são dominados por esse vírus e acabam se transformando em criaturas parecidas com os seres da ninhada ali, e são escravos daquela situação, da rainha no caso. E ele
tá receoso porque acredita que os outros X-Men estão com o vírus, mas não teve reação ainda. E até o Ciclope aqui fala de, se ele tiver alguma dúvida, para matar ele, no caso, né? Já que ele tem essa percepção aí. Mas ele é barrado ali pela Kitty e eles acabam tendo esse prosseguimento ali do plano, né? De ir naquele planeta que está aninhada e tentar libertar a alma daquele Acantes para libertar eles e também se vingar, né? Exterminar a raça ali da ninhada. E o plano deles é seguir junto com um dos Acantes para lá e a Binária e a Tempestade distraírem eles fora do planeta, as criaturas lá, e eles penetrarem lá. E aqui tem até uma referência à Jornada nas Estrelas, porque o teletransporte da nave, a Kate brinca, energizar, Sr. Scott, leve-nos para baixo. Frase do Scott da Enterprise, né? E é isso. Aí, os seres da ninhada são... A rainha é avisada do que está ocorrendo, eles vão decorrendo o plano ali, né? Os X-Men penetram lá dentro quando os outros são distraídos. E a Kitty aqui, ela é sugada numa outra parte ali, separando-se dos X-Men ali, que entra em confronto com os seres ali da ninhada. E como ela tem esse poder, ela é atravessada por uma parede lá das cavernas, do local onde elas estão ali. Até que elas se veem em um ninho ali dos seres, e todo o plano em ação ali, a Binária lá em cima, no espaço, e os X-Men em confronto lá. Até que o Wolverine, ele tem a percepção ali que o Ciclope está bem diferente das atitudes e tal. Até que ele acaba se concretizando o que ele de fato percebia, que é o Ciclope já dominado pelo vírus e sendo dominado por ele, né? Até que ele tira o visor dele e já está com uma aparência diferente. Tem os confrontos ali e eles acabam sendo vencidos, os X-Men. Até que a Kitty, separada ali do grupo, também está sendo atacada e ela é salva pelo dragão, que aqui ela conhece ele, o dragão que é parceiro da Kitty, no caso, né? Por muito tempo depois a partir dessas histórias aqui, que é o dragão que chama Lockheed, alguma coisa assim. E assim vai decorrendo, esse dragão salva ela de uma situação ali com um ser da ninhada, e enquanto isso os X-Men são capturados. O Wolverine tem um plano ali de se soltar, né, depois dele estar bem preso ali. Ele se joga no feixe do raio ali do Ciclope, que destrói o que o prende ali, só que detona ele um pouco também, só que ele consegue se recuperar e ainda entrar em confronto ali com o Ciclope. E nisso ele consegue capturar a rainha e ameaçar os outros para que larguem as armas, senão ele vai matar a rainha. E acaba dando certo esse plano. Eles tem um reencontro ali com a Kitty, né, que consegue encontrá-los. Tem uma comemoração. Mais um confronto ali com o Wolverine e a rainha, né? No caso, ela consegue fazer um movimento ali e atacá-lo, ferroando ele corta os ferrões dela. E tem toda essa situação aí decorrendo. O Wolverine destroçado ali, ainda tem o incentivo ali de entrar em combate, mas a Binária tira ele dali para tentar se recuperar e tem os planos dela, né? Que ela faz uma situação ali que consegue libertar a alma ali do Acante, que eles tinham, que estava morto ali no caso. E por algum motivo a rainha acaba se cristalizando ali depois desse ocorrido. E aí os piratas siderais acabam chegando por um momento ali para ajudar também o pai do Scott, né, o Christopher Summers. E eles têm ali um momento de paz ali, de pós-batalha. Finalizando ali essa parte, com todos achando que estava tudo tranquilo, a tempestade ressurge aqui, na sua forma física, falando que foi curada e tal. Só que, finalizando, a paz não está realmente de fato, pois o Wolverine cita ali que o Xavier é a questão, dando a entender que ele sabe que o Xavier também está infectado, na Terra, no caso. E finaliza essa história voltando aqui para a Terra,
na escola do professor Xavier, a situação dos novos mutantes, que é aqui que eles surgem também nas histórias, né? E aqui o grupo, lá na mansão da escola, o que diz aqui? No subúrbio de Salem Center, encontra-se a escola para jovens superdotados do professor Xavier, uma academia privada cujo corpo discente é o composto por indivíduos fora do comum, no caso, né? Esses são os primeiros discípulos, esses não são os primeiros discípulos do eminente professor, mas correm o risco de serem os últimos, devido a toda essa situação que vai decorrer aqui depois. Aqui é apresentado os novos mutantes, né? O Sam, a Raine, a Daniele, o Roberto e Chiar, eu acho que é o nome dessa daqui. E aí tem o título dessa última história aqui, que é Filhos pródigos da a casa retornam. É os X-Men retornando lá à casa do professor Xavier, à escola do professor Xavier. É o Chris Claremont ainda e o Paul Smith nos desenhos. Como os novos mutantes não conhecem os X-Men, eles chegam e confrontando eles. Há uma briga ali entre eles, devido a acharem que não conheciam eles de fato. Os X-Men acham estranho, porque o Xavier não ter dito nada para eles. Mas aqui, como as suspeitas do Wolverine confirmam, o Xavier já está sendo possuído. A Kitty consegue chegar ao quarto do Xavier e ele está totalmente diferente. E aqui continua ainda o confronto entre os X-Men e os Novos Mutantes ali, devido à não apresentação do Xavier, no caso. O Xavier surge ali já modificado, possuído pela ninhada, ocorre a transformação e tem essa batalha aí com o Xavier transformado em ninhada, né, e todas essas situações que ocorrem devido a isso. O Wolverine combatendo todos os X-Men ali em confronto com o Xavier ali, que quer dar continuidade ao plano da ninhada, né, de dominar tudo ali. Tem o confronto ali e eles acabam vencendo os X-Men, né, vencendo o Xavier ali transformado nesse ser. O Wolverine logo quer finalizar a situação. Até o Xavier fala que a melhor forma é matando ele, né? Que ele já está fraco e ele consegue voltar um pouco ali do controle daquele ser, mas ele quer ser eliminado, porque para terminar com aquela situação. O Wolverine quer também, só que o Ciclope acha melhor de outra forma. Tenta achar uma cura pro Xavier. E aí ele leva para a doutora Moira e tenta estudar situações para tentar salvar o Xavier. Ela alega que a situação que ela consegue fazer é fazer um clone do Xavier, com algumas situações que já haviam sido organizadas ali, e é o que eles estão em andamento, esse é o plano, né? Transferir a mente do Xavier para esse clone. Aqui tem umas situações, né, com os novos mutantes, a Tempestade conversando com o Noturno, o Corsário, que é o pai do Ciclope ali também, falando sobre as situações dele querer ir para o espaço com o pai e tal. A Lilandra, que é um interesse do Xavier aqui, que é a rainha Shi'ar de um planeta, né, de uma raça, que ajudou e teve presente e faz parte dessas histórias aqui com os Piratas Siderais e tal, dessa fase das histórias também. Ele é falado para ela que o Richard, o Doutor Fantástico, Homem Elástico no caso, ajudou o Galactus. Esse o Gladiador vem aqui para falar para ela. Outra história paralela aqui nas histórias, né? Dessa história, dessa saga. E ela não gosta nada disso, porque é narrado pelo Gladiador que o Galactus foi impedido de ser eliminado pelo Doutor Elástico, que é o Doutor Fantástico, o Homem Elástico no caso. E ela não gosta nada disso e manda uma projeção lá pro Doutor Fantástico, tipo ameaçando e falando que ele fez errado totalmente aquilo, dando uma chamada de atenção dele no caso, né? E depois aqui com os Piratas Siderais, o Xavier ressurge
com o plano de fazer o clone e tal, perfeito, dando certo no caso. E ele fala que tá melhor que nunca e tal, levanta ali, até consegue se levantar, porque o problema que ele tinha era do outro corpo, né, que havia tido um acidente, mas o pessoal aqui fala para ele tomar cuidado, né, e tal, que ele ainda não tem todo esse potencial aí, tá fraco ainda devido a todas as situações. E aí finaliza a história aqui, com o professor falando que a Kitty, por ser mais nova e ele tem receio, né, dos confrontos, ela vai fazer parte dos Novos Mutantes, que vai dar na próxima edição, né, a frase conhecida que ela xinga o professor Xavier de babaca. E é isso, finalizando aqui, Super Aventuras Marvel número 71 da Editora Abril.